Sejam muito bem-vindos. Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente significa que você tem um dispositivo desse, pode ter sido fabricado por mim, pode ter sido fabricado por você mesmo ou por qualquer outra pessoa, e você está querendo atualizar ele. O que é esse dispositivo? É a bendita da Jade Dye. Esse dispositivo ele já teve um funcionamento incrível no passado e começou a ter bugs com o passar do tempo. E essa semana teve uma falha de segurança, um problema de segurança com umas versões mais antigas. Então, antes de começar a dar problema, de o pessoal começar a perder fundo, a Blockstream fez uma atualização, resolveu esse problema de segurança e nesse vídeo, nessas 3, 4, 5 partes que eu fiz desse vídeo, eu vou mostrar para vocês várias formas de você atualizar a sua Jade Dye, ou se for a sua primeira Jade Dye, você pode usar qualquer um desses passos para fazer uma instalação limpa já com esses bugs resolvidos. Uma parte interessante, o KTIN, um membro da nossa comunidade, ele fez uma modificação da Jade, postou essa modificação no GitHub, o pessoal da Jade adicionou essa modificação ao repositório oficial e entrou. Então, hoje em dia, a Jade Dye, ela consegue ler bateria, que é um negócio que a gente achava que ia ser impossível, né? Sem contar outras coisas, o Macaco, que também é outra pessoa da comunidade, ele resolveu a navegação dos botões, que estava invertida. A Jade agora está funcionando com a Sparrow 2.0, acima da 2.0, que era um bug antigo pra caramba, que foi resolvido. A Jade voltou a fazer swap pela SiteSwap, ela tinha parado de fazer swap pela SiteSwap, ela até estava assinando transação, mas não estava fazendo swap. Então, vários probleminhas que estavam acontecendo foram resolvidos nessa versão 1.0.38/38 GE, que é a versão que eu estou atualmente. Futuramente, alguns bugs podem voltar, mas imagino que agora que a gente já tem um pessoal da comunidade que está muito empenhado em manter esse dispositivo funcionando, um pessoal técnico que está disposto a meter a mão no código para fazer ele funcionar, eu duvido que vamos ter muitas dores de cabeça no futuro. Vamos lá, a primeira parte desse vídeo é a instalação pelo Blockstream Flasher, a segunda parte é pelo SageLabs Flasher, que é o meu, a terceira parte é compilação manual no Windows e a quarta parte é compilação manual no Linux. No finalzinho eu vou dar um extra de como você faz uma modificação no hardware da TTGO T-Display para você poder usar ela no Windows com o aplicativo da Green Wallet. Eu não gosto muito, mas tem algumas pessoas que gostam. Dessas coisas, as melhores formas de você fazer a instalação é a terceira e a quarta parte, que é a instalação pelo Windows e a instalação pelo Linux. Fazer a instalação pelo Flasher, tanto da Blockstream quanto o meu, você está confiando que tanto a Blockstream ou eu tenham compilado corretamente tudo e não tenhamos modificado alguma parte do código para já de funcionar de forma maliciosa. Então, não confie na gente. É bom você ter essa opção para pessoas que verem esse vídeo e falar, porra, não tem jeito, eu preciso só atualizar minha Jade, vai sem medo, atualiza pelo Blockstream Flasher, atualiza sem o meu, só que preferencialmente tenha medo e faça a instalação manual. Não é tão difícil assim, é um pouquinho demorado, mas não é difícil. Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Provavelmente vai ficar com uns cortes estranhos, porque eu gravei na sequência contrária, mas divirtam-se, assistam e deixem os seus comentários. Mandem cafezinho pro Catem, eu vou colocar o endereço Liquid dele aqui embaixo, que ele foi quem resolveu muitos desses bugs que a Jade tem, inclusive tá para resolver o bug do iOS, pelo menos ele tá tentando, ele diz que vai conseguir. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos lá, começando pela primeira parte do vídeo, muito interessante, atualização via Blockstream Jade Dye Flasher. Então, no blockstream.github.io/JadeDyeFlasher, você chega nesse site daqui. Nele, você pode selecionar qualquer uma dessas placas para fazer a instalação, inclusive a TTGO T-Display. O Blockstream Flasher está na versão 1.0.38, ele não está na versão mais recente. Nesse momento, 17 horas atrás, entrou uma versão mais recente, inclusive do KTIN, nosso querido amigo, que corrigiu vários bugs. Mas essa versão aqui já resolve algumas falhas de segurança que aconteceram e futuramente eles também seguem atualizando. Só que a cada 6 meses a 1 ano eles mandam uma atualização. Então, se você quiser a versão mais atualizada possível, pula alguns minutinhos desse vídeo que eu mostro como faz a instalação na mão. Mas basicamente aqui eu vou clicar em Flash,
Aqui vai aparecer a minha placa, tá vendo? USB, Serial Device, no Windows aparece um pouco diferente, mas você pode desconectar a placa e conectar ela de novo, que você vai ver que quando você desconecta, essa placa some. Se eu conectar de novo, eu tenho que dar um reset aqui na página, tenho que selecionar ela de novo, flash, ela aparece aqui de novo. Eu venho conectar e ela já entra em modo boot para poder fazer a instalação. Ó, que bonitinho. Começou a instalação da placa, isso demora alguns segundinhos. Terminado isso, a LilyGo T-Display vai ligar. A minha LilyGo está exatamente na versão 1.0.38. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo método. Esse aqui é o flasher.sandlabs.store. Esse flasher é meu particular. Eu tenho um GitHub do flasher que eu não coloquei o link aqui embaixo. Eu coloquei? Não, não coloquei. Eu tenho que colocar ele aqui, peraí. GitHub Sandman, repositórios, Jade Flasher. Aqui está o repositório, é tudo público, aberto, você pode ver o que está rodando. Aqui estão os meus arquivos compilados, você pode analisar eles depois. Última atualização 9 horas atrás. E aqui você vai fazer basicamente o mesmo processo. Então desconecta a placa, conecta ela de novo, clica em Connect, seleciona o dispositivo certo. Daí aqui você pode escolher qual placa você tem, então Wavershare, T-Display, T-Display S3, MSX C2 Plus, T-Display. E aqui você pode colocar a versão original, que é exatamente como está no GitHub da Jade e exatamente como está aqui, só que um pouco mais atualizado que esse daqui, ou a versão no log. A versão no log eu mostro mais para frente como eu fiz para desabilitar o log dela. Não é uma modificação em si no código, sim, é uma modificação no código, mas é uma modificação singela e pequena que faz com que a Jade funcione melhor com a Sparrow na versão 2.3.1, que faz com que a Jade funcione de forma cabeada com o Android. Então eu acabo preferindo usar a versão sem log na minha placa. Se não quiser, usa a versão original. Daí você vem selecionar a firmware. Eu tenho várias versões aqui. Essa 38 Dry é a mesma versão que está aqui no Blockstream Flasher. Só que já lançou duas versões depois dessa que corrigiram bugs da Jade. Eu vou para 38/38G alguma coisa, porque ela tem uma solução de bug do indicador de bateria, e mais para frente eu vou seguir atualizando esse repositório, então vão aparecendo cada vez mais versões aqui embaixo. Então basicamente é só você pegar a versão mais embaixo possível, que tem o maior número possível, que vai ser a versão mais atualizada da placa. Eu vou clicar aqui em Start Flash, espero alguns segundinhos e a instalação vai começar. Aqui mesma coisa, fez a instalação do bootloader, partition, metadata e agora application. E agora a minha Jade foi para a versão 1.0.38-38G5, é o que aparece na Jade. Aqui tem mais uns nomezinhos porque a tela da Jade é pequena, então não aparece o nome completo. Agora, na próxima parte, eu vou mostrar para vocês como compilar esse código vocês mesmos, tanto no Windows quanto no Linux. Eu recomendo que vocês compilem, não usem nem a versão compilada pelo Blockstream Flasher, nem a versão compilada por mim. Aqui vocês estão confiando que a Blockstream compilou tudo certinho e está compartilhando com vocês tudo de forma verídica. Aqui vocês estão confiando que eu, particularmente, compilei tudo bonitinho, não estou sacaneando vocês e está fazendo a instalação correta. A única forma de vocês não terem que confiar em alguém é vocês mesmos compilarem o código através disso tudo aqui. Então segue para a próxima parte do vídeo. Vou trazer para vocês a instalação no Windows. Então aqui está o projeto da Jade. Aqui embaixo a gente vê toda a parte de instalação. Ela explica aqui como fazer a instalação no Linux. Eu vou gravar no Windows e mais tarde eu mostro no Linux. Ela pede primeiro para você instalar o CMake e dar um CMake Ninja Build, ou para macOS também. Depois ela pede para você baixar a SPDF 5.4.
Essa versão da SPDF, ela pode mudar de tempos em tempos, então sempre dá uma olhada aqui para ver se esse número mudar. Se esse número mudar, você vai lá e baixa a versão que ela está mandando ser baixada. No Linux é só copiar isso aqui e jogar no terminal. No Windows você tem que baixar um executável. Então vamos começar pelo começo baixando o Git. Se você não tiver o Git instalado no seu computador, vem aqui no git/scm.com, o site oficial do Git. Baixa aqui a versão para x64 e pode abrir o arquivo. Ele vai pedir para fazer a instalação do Git, você confirma, deixa o Git fazendo a instalação bonitinha dele. Tem bastante coisa para confirmar. Se vocês quiserem, vocês param e leem tudo. Eu sei que está tudo certinho, então vou continuar. Enquanto ele acaba de instalar o Git, eu vou fazer a próxima instalação, que é do Python. O Python, eu vou vir aqui no Python 3.13, que eu sei que é a versão correta. Vou vir aqui na versão para Windows, baixar o Python Manager Installer, download para Windows. Se não me engano, é esse daqui. Esse aqui já acabou, eu posso dar um finish nele. Avisou aqui que o Git já foi instalado, vou abrir o Python, clico em instalar, Python Manager is ready. Isso aqui não instalou o Python ainda, então Python Install Manager, eu venho aqui, executo ele. Você quer fazer update? Sim. Instala agora? Sim. Install a current version of CPython? Sim. Está fazendo a instalação. Está baixando a 3.14.2. Vamos ver se vai dar certo. Y, sim. Python está instalado. Agora a próxima parte vai ser o cmake. Então cmake.org. Deixa eu achar onde faz o download dele. Download aqui em cima, eu estava me perdendo. Download para Windows. Para Windows nós vamos baixar aqui o .msi. Eu abro o arquivo. Next, accept, next, 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 install. Finish. Tá pronto. Eu vou colocar para baixar o SPDF, então, que é aquela coisinha que eu tinha marcado aqui. Então, o SPDF, eu vou baixar ele. Ele é um pouquinho mais pesado, demora um pouco. Enquanto isso, eu vou procurando o ESP32 Driver, porque eu esqueci de colocar ele na lista. O ESP32 USB Driver é esse driverzinho aqui. Download e Universal Windows Driver, esse cara aqui. Deixa eu até já executar ele. Eu tenho que extrair ele primeiro. Extrair tudo. Extrair. E x64, x86, cadê? Era para ter um arquivinho aqui de execução. Eu já fiz cagada, não é esse arquivo aqui. Aqui ó, esse Windows Driver. Tinha baixado errado. Extrair tudo. Aqui ó, x86. x64. Avançar. Eu aceito e pronto.
driver instalado. O x86 não funciona, se eu clicar nele vai dar um erro, porque é 64 bits. E enquanto isso, já baixou a SPDF, vamos lá. Vou abrir o arquivo da SPDF, que era aquela outra lá que estava faltando. Essa aqui é a parte mais demorada do instalador, definitivamente. Então, Português Brasil. Eu aceito e concordo. Avança, avança, avança. Pode ver aqui como está tudo marcado, quase tudo, né? Avança. E instala. Isso aqui demora alguns minutinhos agora. Estamos chegando no fim da instalação. Você clica em Sim. Ele vai abrir um terminal maluco, não se preocupa com isso, é simplesmente elas configurando e tudo mais. Ele está baixando alguns drivers aqui também, então apesar da gente já ter baixado o driver, é mais para garantir. E está criando o ambiente Python. E já vai finalizar a instalação do SPDF. Finalizado a instalação, ele está falando que vai colocar um atalho na sua área de trabalho e é bom vocês deixarem tudo isso aqui habilitado para evitar dor de cabeça no futuro. Clique em concluir, clique em sim. Ele acabou de executar o SPDF tanto no CMD quanto no PowerShell. Por questões de praticidade, a gente vai usar ele no PowerShell daqui para frente. Então deixa ele só dar o primeiro setup, bonitinho. Depois que ele der o primeiro setup, a gente continua para a instalação da Jade em si. Aqui ele rodando por debaixo dos panos, fazendo todas as configurações necessárias. O meu está um pouco mais lento do que o de vocês, provavelmente, porque eu estou rodando em uma máquina virtual. Então eu estou num Linux, na verdade. Então isso deixa o meu sistema um pouquinho mais lento. O de vocês vai ser mais rápido do que isso. Pronto, como vocês podem ver, já carregou aqui. Então, eu vou inclusive fechar os dois, tá? Eu vou fechar eles. Eu vou fechar todas essas páginas que eu tinha aberto. Depois eu vou mandar o link de todas elas para vocês. E vou voltar aqui para essa. Então, vou puxar aqui para a lateralzinha. E aqui eu estou com o PowerShell do SPDF. Eu vou clicar aqui no PowerShell do SPDF. Vou abrir ele. Vai aparecer essa pasta aqui para vocês. E vamos começar. Eu venho aqui para a parte de baixo, na parte de build, eu vou dar um git clone recursive, tarará. Eu só não vou copiar essa parte final, cd-home, porque isso é um comando Linux. Então eu só vou copiar até aqui. Vou deixar esse comando abaixo também. Então git clone --recursive https github.com/blockstream/jade.git. Eu dou um Enter, ele está fazendo o download de todas as pastas da Jade. O próximo comando aqui é cd-home jade. Lembra que isso aqui é um comando Linux, então a gente não vai dar um cd-home jade, a gente vai dar um cd jade. Ó, vocês podem ver que aqui a pasta mudou. Então aqui estava só até o 5.4, aqui foi /cdjade. E agora vamos fazer isso daqui para instalar os submodels necessários que precisamos. Só copiar isso, dar um Enter. E a próxima parte agora é copiar o arquivo da TTGO ou da placa que você estiver usando. Como que a gente vai fazer isso? Para encontrar a pasta fácil, eu vou copiar esse C2 pontos até Jade. Vou vir aqui no explorador de arquivos, vou vir aqui na barra de acesso rápido, vou colar o endereço e dar um Enter. Eu já caio aqui dentro da pasta da Jade. Aqui está todos os arquivos do repositório do GitHub e vieram para cá. Então eu vou vir agora em configs, eu vou procurar a placa que eu quero, no caso a TTGO TDisplay. Eu vou copiar esse arquivo, vou voltar
e vou jogar ele aqui na raiz da pasta Jade. Então vou dar um colar, beleza? Então eu vou renomear esse arquivo aqui e eu vou renomear ele para ficar sdkconfig.defaults. Pronto, eu não preciso mais fazer nada aqui dentro da pasta. Aqui eu vou mostrar para vocês como desativar o log da Jade para ela parar de bugar com as sparrows mais atualizadas. Então, idf.py menu config, ó, idf.py menu config, enter. Opa. O que aconteceu? Config, enter. Por que não está querendo? Aqui foi. Deixa ele executar bonitinho. Esse aqui demora um pouco porque eu estou numa máquina virtual. Para vocês vai ser mais rápido. Uma vez feito isso, vai aparecer essa telinha. Vocês vão vir aqui em Component Config, vão vir para baixo até aparecer uma partezinha de logs, ó, log level, default log verborose, tá em info, vamos colocar no output, vamos apertar ESC, ESC novamente, mais uma vez ESC e depois Y de yes para salvar as alterações. Por fim, vamos colocar idf.py build. Desse jeito a gente vai buildar ela. Então vamos compilar ela e depois fazer uma instalação. Então clicou idf.py build. Deixa executando, esse processo demora um pouquinho, novamente, o meu está um pouco mais lento, o de vocês vai ser um pouquinho mais rápido, mas esse processo é um pouquinho demorado. Pronto, agora vocês podem ver que acabou de fazer a instalação. Eu vou, nesse exato momento, como eu estou na máquina virtual, eu vou conectar o meu dispositivo, então deixa eu adicionar ele aqui. Se eu não me engano, é esse cara daqui. Então deixa eu conectar a TTGO. Eu vou dar um idf.py flash. Nesse momento, a sua Jade tem que estar conectada. Garanta que se você tiver notebook, o notebook esteja com bateria. Não desconecte cabo de internet, de energia e vamos dar um flash. Feito todas essas opções e apertar Enter. Que ela vai fazer a conexão com a porta. Ela já detectou a porta 3. E ele começa a instalação da Jade no Windows. Ele vai passar essas porcentagens, isso demora alguns minutinhos. Lembra, a placa tem que estar conectada, não pode estar sem bateria no Note de preferência, não deixe cair a energia durante esse processo, muito importante. E a placa vai reiniciar. Uma parte legal que, se você tiver instalado a versão sem log, que nem a gente fez a configuração aqui, se você desativar o log nas configurações, ela passa a voltar a funcionar na Sparrow 2, nas Sparrows depois da versão 2.0. Se você não mexer no log, você vai ter que usar a Sparrow da versão 2.0, um pouquinho mais xarope essa parte.
É um bug de SP-RAM da Jade, já está documentado, mas a única forma no momento de resolver isso é dessa forma. Talvez futuramente não precise fazer isso daqui. Eu espero que não precise. É que dê só para você dar um IDF-PY build e um IDF-PY flash, que seria build e flash. Seria uma maravilha. No futuro provavelmente volta a ser dessa forma. Essa foi a instalação no Windows. Agora eu vou gravar o processo de instalação no Linux, que é para um pessoal mais avançado, e vou também fazer uma modificação de hardware na Jade para você poder usar ela no Windows com o aplicativo Blockstream Green. O aplicativo Blockstream Green ele tem um probleminha no Windows, mas se você remover um resistor, ele volta a funcionar normal. Isso na TTGO. Nas outras, Jade Dye não precisa se preocupar. Muito bem, gente. Agora eu estou no meu computadorzinho Linux, tranquilamente. Eu vou vir fazer a instalação. Primeira coisa, se eu tiver em distribuições baseadas em Debian, se eu tiver no Linux, você vai copiar esse comando, vai abrir o terminal do seu computador. Então aqui está o meu terminal. Eu vou colocar esse comando, sudo apt install cmake ninja build. Coloco a minha senha sudo. Ele vai instalar tudo bonitinho. O próximo passo é fazer o setup do environment, então você copia basicamente todos esses comandos aqui, copia eles, solta eles aqui, dá um enter, deixa ele fazer a instalação. E nesse caso aqui eu fiz a instalação, eu já entrei na SPDF diretamente, tá? Mas, por exemplo, terminal. Se eu tiver no terminal normal, eu não consigo executar alguns comandos. Então, quando eu precisar executar eles, é só eu vir copiar esse comando aqui, o home, spdf, export sh, clicar nele que eu já volto a executar o ASPDF e já posso fazer build na placa. Então é só você executar esse comando caso dê algum erro na ASPDF. Próxima parte é conferir a porta CAM. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui quem está mexendo com Linux sabe como faz. E a próxima parte é fazer a instalação da pasta da Jade. Então eu vou copiar tudo isso aqui, do jeito que está aqui mesmo. Vou colar aqui dentro, ele vai clonar o repositório da Jade, do GitHub. Então ele vai pegar esse repositório que está aqui e vai copiar para dentro do meu computador. Ele dá um cd Jade para mim entrar na pasta da Jade, dá um recursive para atualizar tudo. E agora, se a gente tiver com a ttgo tdisplay, você pode dar esse comando. Eu prefiro mostrar isso aqui de forma gráfica para vocês. Então, vou pegar o meu gerenciador de arquivos, vou no início dele, vai ter uma pasta aqui chamada Jade, eu abro ela, então tudo que nós estamos mexendo aqui dentro está dentro dessa pasta. Eu vou vir em configs, eu vou pegar a ttgo tdisplay, vou copiar, eu vou vir aqui para a raiz da pasta Jade de novo e eu vou colar. Cadê para colar? Vou dar um Ctrl V mesmo, colei. Agora eu vou dar um F2, eu vou renomear ela, eu vou mudar o nome do arquivo para ser stdkconfig.default, Enter. Agora eu posso fechar o gerenciador de arquivos e aqui eu vou dar um idf.py menu config, porque a gente vai desabilitar novamente o log da Jade. Feito isso aqui, eu vou vir em component config, eu vou vir de novo aqui embaixo no log level, verborlogic, eu vou trocar para no output, ESC, no final y para salvar, yes para salvar. Agora eu vou dar um idf.py build. Nisso eu estou compilando a placa da Jade, isso demora alguns minutinhos.
Pronto. Agora é só dar um idf.pyflash. O idf.pyflash vai instalar na minha Jade. Eu vou conectar o cabo da Jade agora. E vou apertar em Enter. Ele vai conectar com a porta dela e vai fazer o flash. Então, vocês viram que no Linux todo esse processo é muito mais rápido do que no Windows. Pronto, Jade atualizada ou instalada, dependendo de o que você está fazendo. Se vocês lembrarem, no Windows eu tinha que ficar baixando a versão do SPDF certa, eu tinha que baixar o Git na mão, inclusive no começo eu esqueci de mostrar, mas se vocês não tiverem o Git instalado e no começo deu problema, é só dar um sudo apt install git. Se vocês derem esse sudo apt install git, se essa parte aqui não estava rodando antes, essa do git clone, era só dar um sudo apt install git que ia resolver esse problema. Lembrei disso agora. E basicamente foi isso. Atualizado a Jade, pode fechar o terminal, já pode. Vamos lá, gente, para a última parte. Essa aqui é a placa TTGO T-Display. Então a de vocês pode ser a genérica, então pode ser um pouquinho diferente, mas no final é a mesma placa. Então aqui está a frente dela, aqui está a parte de trás. Se vocês repararem, aqui tem um resistorzinho. Ele é bem pequeno, é tamanho de um capilar, ele é muito pequenininho. Esse resistor ele interfere em um botão da Jade. Isso faz com que ela bugue no Windows. No Linux não tem problema. É uma questão de driver do Windows, de como o Windows funciona. Então, se você remover esse resistor daqui, você remove o problema de conexão da Jade. Isso traz um problema que é, quando você for atualizar a Jade, você vai ter que segurar esse botão aqui pressionado para poder fazer uma atualização. Então, você clica e mantém ele segurado, que ele faz a atualização. Mas, de resto, funciona bem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um ferro de solda, aqui está o meu, beleza? Eu vou estanhar a ponta do meu ferro de solda, ele já está quente. Eu vou vir nesse único componente aqui, eu vou esquentar ele e vou ficar puxando ele para fora. Ó, já saiu, já tirei o componente. Se vocês repararem, agora eu não tenho um componente aqui. Se você quiser guardar esse resistor, você pode. Você pode pegar e soldar ele aqui no cantinho para não perder ele. O meu está aqui no meio dessa bola de estanho agora. Depois eu vou limpar ela e vou guardar o resistor. Mas essa é a modificação feita. Deixa eu até desfazer o zoom aqui um pouco. E eu vou mostrar para vocês o flash com ela dessa forma. Então, Blockstream Flasher. Deixa eu abrir aqui o Jade Flasher da Blockstream. Vocês estão vendo a minha placa aqui. Eu vou selecionar a TTGO T-Display e eu vou fazer o flash. Vocês vão reparar que não vai dar certo de primeira. A placa ligou, normal. Eu vou clicar em flash, vou selecionar a placa e daí ela fica reiniciando. Para ela parar de reiniciar, eu tenho que segurar esse botão aqui apertado até o flash começar e daí eu posso soltar ele. Vocês viram como é simples? E daí, depois de fazer isso aqui, ela começa a funcionar com o aplicativo da Blockstream Green no Windows. No Linux, você não precisa fazer essa modificação de hardware. No Windows, se você for usar o aplicativo Blockstream Green, você tem que modificar isso. Se não, não precisa. É isso.